Oi amigas, tudo bem? Me chamo Laís, aqui a gente fala sobre vida real, lifestyle, fé, emagrecimento, mas também planejamento. E amigas, no dia de hoje a gente vai ter um bate-papo, né? É algo menos formal, como alguns vídeos que eu faço, alguns vídeos são mais formal, mas eu também misturo essa minha forma alegre de ser contagiante, né? Porque eu não consigo, gente, ser assim, 100% formal, não é comigo. Consigo ser formal, mas também toda hora não. E hoje vai ser um bate-papo, né, mais informal, sobre como eu engordei 25 quilos. Gente, nem eu tinha tido essa percepção que eu engordei 25 quilos. Vamos lá, eu vou contar um pouco pra vocês por que eu tô abrindo esse assunto aqui que é um pouco delicado. Acho que pra todo mundo que engorda, tem engordado 25 quilos. Porque aqui no meu YouTube eu falo também sobre emagrecimento, né, sobre a nossa vida da mulher, afins. E aí eu postei uma jornada de emagrecimento real, sem tomar Mounjaro, emagrecendo assim no natural, né, déficit calórico, exercício físico. E aí eu falei assim, nossa, as pessoas vão encontrar esse vídeo, mas elas... Vou explicar pra elas de onde foi que eu engordei, porque todo mundo tem um histórico, todo mundo engordou por causa de algo, né? Ou então, culpa nossa mesmo, do nosso descontrole, a gente tem que assumir, tá? Vamos lá para onde tudo começou, gente. Eu sempre tive uma questão estereotipada com o corpo magro. Eu acho que o corpo magro é a coisa mais linda do mundo. Ele vai resolver meus problemas quando eu estiver magra? Não, mas vai me ajudar em algumas coisas, né? É igual aquela coisa, dinheiro traz felicidade? Não, né? Dinheiro compra? Não, mas ele compra algumas coisas que trazem felicidade sim. Então é nesse segmento que eu penso sobre o corpo magro, que é algo que eu quero alcançar, tá? Mas antes de eu falar de quando de fato eu engordei, tive esse salto bem grande de engordar, eu quero falar pra vocês que desde criança eu sempre tive essa questão estereotipada. Por quê? Porque o meu corpo, ele não é um corpo slim. Ele não é um corpo magro, assim. Aquelas meninas que são magras, mas não são aquele shape tipo cavalona. Vocês vão entender o que eu tô falando. E aí eu sempre tive um corpo grande, sabe? Ossos grandes também. É algo familiar. Minha família, ela é grande. Mesmo sendo magra, você não fica aquele magro muito slim, sabe? E aí... Desde criança eu me comparava, gente. Eu lembro que eu vestia 38 quando eu era adolescente e eu ficava assim, super mal. Porque eu tinha que vestir um 34 ou 36, porque eu tinha muitas amiguinhas que vestiam 34 ou 36. E eu ficava, nossa, gente, eu tô vestindo um 38, como assim? Sabe? Sempre me achei muito cheinha. Eu lembro de eu vestir, na época eu vestia mais saia, umas saias, entendeu? Eu olhava pra mim e eu não gostava. Então, eu sempre tive isso, sabe? E eu não era gorda. Mas eu também não era uma magra, entendeu? Enfim, vocês entenderam essa questão. Então, vocês têm que ver que já vem desde algum tempo, tá? Desde quando eu era adolescente. Mas pulando pro salto mesmo que eu engordei. O meu peso ideal, pelo IMC, né, que hoje as pessoas nem consideram tanto, era 65 por aí, porque eu meço 1,60, eu acho, de altura. E então, até eu estar noiva, eu pesava 68, então não era algo muito distante. Ficava alternando, 65, 68, beleza. Dizia que era o meu corpo, era o limite, até 65, né? Porque eu vi esses dias que de 50 a 65 é o ideal. Ou seja, estava perto do meu IMC pular pra fora, mas também não tava. Então tava tudo bem, não era algo que eu também me importava tanto assim, o corpo, né? Comecei a me importar depois que eu noivei mesmo e casei. Desse cuidado com o corpo. E aí, gente, eu me casei em 2022. Quando foi em 2023, a gente descobriu, né, que os meus pais iam se separar, tá, processo de separação, por causa de uma traição que aconteceu. E eu fiquei muito abalada, porque, assim, a minha família, gente, ela era impecável, maravilhosa. Eu sei que tinha uns defeitos, né, coisas que os meus pais guardavam entre eles, mas isso pra mim foi o fim, foi desabamento. E aí, a gente coloca o que junto? Olha só o combo que formou. Anticoncepcional injetável trimestral, que na minha concepção é um dos mais perigosos. Recém-casado, eu tava vivendo outro mundo dentro da mesma casa. Eu tava tendo que lidar com o meu mundo dentro de outro mundo novo. Quem é recém-casada, quem já passou por essa fase, sabe o que eu estou falando. E se você não passou, se prepare que você irá passar. Não estou dizendo que é ruim, não, mas é um processo de adaptação. Então, acaba que você passa por uns momentos ruins para depois conseguir estar tudo alinhado. Então, eu estava começando o uso de anticoncepcional, restabelecendo em outra casa, me encontrando novamente como pessoa, em outra família, com meu esposo. E
a separação dos meus pais e me abalou muito. E no começo, quando eu me casei, eu só era dona de casa, só era mesmo doméstica. Eu nem fazia faculdade, porque né, tinha sido pouco tempo que eu tinha terminado o ensino médio. E aí, nisso, eu ficava muito em casa. E pra quem não sabe, eu e meu esposo, nós temos uma empresa de gelados gourmet, geladinhos gourmet, de gin gourmet. E aí, acabou que a empresa, ela ficava na minha casa, né, que é aqui onde eu moro. E aí, gente, eu fui desgastada, mas o que mais me desgastou mesmo foi a separação dos meus pais. Foi o que impactou muito nisso. Qualquer pessoa minha, próxima, então se sintam próximas agora, sabe que a separação dos meus pais, o divórcio, foi algo assim, punk. Eu posso dizer que foi uma das coisas mais difíceis da minha vida que eu enfrentei até agora e nem era totalmente sobre mim. Então isso que foi o que me desestabilizou, o fator predominante de eu ter me desestabilizado. Nisso, eu não tinha uma boa relação com a comida. Como eu disse, já que eu não me importava tanto com o meu corpo, só não gostava do jeito que ele estava, aquela famosa, quero emagrecer, mas nunca fazia um planejamento para emagrecer, eu acabei comendo muito. Eu fui me afogando na comida, porque lá também era meu maior consolo, porque, enfim, era um processo muito difícil. Meu esposo ainda estava em fase de amadurecimento de algumas coisas. Eu acho que ele ficou tão chocado quanto eu, só que ele não sentiu tanto quanto eu, porque eu era a filha, né? Ele só era um integrante novo da família, e ele também não sabia muito bem como lidar com isso, consequentemente também não sabia muito bem como lidar comigo nessa situação e tudo junto, recém-casado, sabe? Enfim, eram muitas camadas, eram muitas camadas mesmo. E nisso, gente, eu fui comendo desenfreado. Tinha dias que eu só levantava da cama pra almoçar, ou merendar, ou jantar e voltava. No máximo fazia alguma comida, às vezes meu esposo que fazia o mínimo, sabe? Colocava roupa pra lavar, máquina, nem isso às vezes. Então foi um momento muito delicado da minha vida. E eu vivi essa compulsão alimentar bem assim, aparente em 2023. Foi algo tão forte, gente, que eu tava triste, eu me deitava aqui na cama, eu chorava bastante. E eu não sabia como remanejar as minhas emoções. É por isso que é muito importante você se consultar com a psicóloga, se você tiver condições financeiras. No meu caso, eu consegui me consultar com a psicóloga, eu passei acho que um ano. Às vezes parava e voltava, mas foi um ano me consultando. Isso me ajudou muito, muito. Mas isso não me ajudou tanto quanto a comida. Mas eu aprendi a remanejar minhas emoções, ou seja, eu parei de comer mais. E isso foi ótimo. Aí eu fui aprendendo a demandar as minhas emoções, o que fazer, a reconhecer quando eu ia ter uma crise de ansiedade, porque eu tive episódios depressivos de passar dias na cama, chorando, levantava pra fazer o básico, não queria ir pros lugares. Eu sou evangélica, né? Eu já disse em alguns vídeos, eu sou cristã. Eu não queria ir pros cultos, né? Não pela igreja, não pelas pessoas, mas por eu estar ferida e não saber remanejar as minhas emoções, sabe? Então isso tudo foi influenciando. Gente, eu me afogava mesmo, era nos doces. Tinha dias que eu quase acabava um pote assim de Nutella, sabe? Sem brincadeira nenhuma. Então aconteceu, eu tava pesando 70 quilos e cheguei a 80, a 85, sabe? A 90, até que em agosto de 2024 eu me pesei, estava pesando 95 quilos na balança, 95 quilos. Eu cheguei na minha nutricionista, se eu não me engano, com 92 quilos, ou foi 94 quilos, uma coisa desse tipo. Cheguei bem perto de 95. E eu comecei a fazer acompanhamento nutricional em 2025. Consegui em 2025, né? Me exercitando, emagrecendo, porém sempre foi algo muito difícil, né? E aí acabou que em 2025 eu já tinha passado mais por já tava mais amadurecida enquanto a isso, entendeu? Que acabou a relação dos meus pais, não era a mesma coisa. Eu tinha 2 outras famílias, né? E afins. Então já tava melhor, certo? E aí agora ano passado, 2025, foi quando eu busquei ajuda nutricional novamente. Por quê? Porque em 2023, que foi quando de fato aconteceu a descoberta da traição, a separação, eu fui pro nutricionista, só que eu não conseguia fazer a dieta. Não dava, gente, sabe? Eu fiz um mês, vocês têm noção, eu emagreci tipo 800 gramas, sabe? Foi algo assim muito mínimo mesmo, entendeu? E eu não consegui fazer essa dieta.
E por isso ficou... Troquei de nutricionista, inclusive, esse nutricionista ele não era ruim, mas no momento não se encaixou, sabe? E agora eu estou com a nutricionista maravilhosa, com todas as letras em maiúsculo, grifada. Ela é maravilhosa, que é a Vitória. E aí eu consegui ter uma perca de peso, né? Se eu não me engano, foi 94 e pouquinho. Cheguei lá com 94 e pouquinho. Ela passa uma dieta muito massa, uma dieta muito flexível. Eu faço crossfit, corro também, tá? E aí a gente foi fazendo essa dieta baseada na corrida e no crossfit. Antes a corrida tava menos, só que eu aumentei ela porque é um cardio bom. O cross, gente, é assim, é misturada musculação. O cross é uma misturada, tem musculação, tem um dia que é mais cardio, entendeu? Tem dia que é mais os dois, entendeu? E aí eu sempre gostei do cross. Cross foi o que eu sempre fiz e que eu consegui ter consistência. Musculação eu nunca consegui ter consistência, gente. Nunca conseguia continuar. Penso em voltar? Penso, mas só 3 vezes na semana porque eu tenho que fortalecer alguns membros meus, principalmente inferiores por causa da corrida. Hoje eu corro bem mais, tá? Hoje eu tô correndo bem, meu pace tá diminuindo, quem não sabe, né? Quanto eu consigo fazer 1 quilômetro, em quantos minutos, né? Em quantos minutos eu consigo fazer 1 quilômetro? Esse é o meu pace, que ultimamente tem sido 1 quilômetro em 7 minutos e pouco. Então isso tem sido muito bom. E aí, eu quero trazer pra vocês essa perspectiva de fase ruim, né? Quando a gente engorda. A gente engorda, eu tô aqui, gente, porque eu tô me apoiando nisso aqui, tá bom? Mas eu já gravo o vídeo sem estar com uma almofada, coisa na frente, que antes de tudo eu colocava uma almofada pra esconder. Mas é porque eu tô aqui e quero me apoiar. O ruim que a gente passa de engordar é muito difícil. Eu quero até ver se eu consigo colocar fotos minhas aqui. Eu acho que eu não tenho. Porque realmente eu não tirava tantas fotos de quando eu estava nessa fase ruim. Nessa fase que eu engordei muito. E assim, infelizmente, eu não tinha essa consciência, sabe? Do exercício físico, de buscar, de fazer exercício físico. Eu não tinha tanto isso. E acabou que isso foi piorando. Porque pelo menos se eu fosse pra academia, eu me exercitar e comia, assim, pelo menos ficava 0 a 0, mas não. Subiu no menos 0, menos 5, menos 10, então engordei muito. Se eu for achando fotos, eu vou deixando as fotos aqui de acordo com o que eu for falando, tá? E aí, essa fase ruim é a fase que eu sei que a gente não quer sair, a gente não quer muito mostrar o rosto, a gente não quer bater foto, né? Às vezes a gente deixa de se amar. E é por isso que eu criei a jornada de emagrecimento real que eu fiz aqui no YouTube. Por quê? Porque às vezes você tá tentando emagrecer e parece que você está só. Mas deixa eu te falar uma coisa. Tu praticamente tá sozinha assim, porque é tu por ti. E até eu entender isso foi uma coisa complicada. Por quê? Porque às vezes a gente pensa, fulano poderia fazer isso pra me ajudar, cicrano. Eles não vão fazer. Geralmente eles não vão fazer, são contados nos dedos de uma mão as pessoas que de fato te apoiam no começo. Porque eu sempre tive muito apoio de quem? Do meu esposo, da minha mãe, do meu pai. E todos eles três apoiam de forma super diferente. Por incrível que pareça, minha mãe, o apoio dela, assim, é muito com as palavras. Ela me coloca muito pra cima, muito mesmo, né? O meu pai me ajudava de forma financeira também. Por exemplo, eu ganhei tênis de corrida do meu pai, já ganhei consultas, entendeu? E o meu esposo, ele mescla. Ele me ajuda tanto em questões de palavras, né? E questões de financeiro também. Então, no meio desse caos que você tá vivendo, ou que você viveu, ou então se você for aconselhar alguém, aconselhe essa pessoa a buscar pessoas que vão apoiar ela. Porque agora eu sou rodeada... e olha que eu não emagreci toda a minha meta ainda faltou emagrecer muito, tá? Mas no meio do estado que eu tô hoje, as pessoas chegam, você tá mais magra, parabéns, sempre acreditei em você. Será mesmo que você acreditava? Será mesmo? Né? Porque nem sempre é assim, gente. E é por isso que eu venho e reforço pra vocês. Façam por vocês mesmos. Treinem por vocês mesmos. Fechem a boca por vocês mesmos. Vai precisar, eu não vou ser clichê. A gente vai ter que fechar a boca, não é pra parar de comer, é pra não comer coisas que não devem estar todos os dias na nossa rotina, certo? Ninguém vai comer, gente, um pizza todo dia, um baldão de sorvete todo dia. Não, eu como pizza, eu como sorvete. Por mais que eu não goste tanto, né? Eu prefiro mais outras sobremesas, mas eu como sorvete. Não vai ser algo que você vai extinguir da sua vida, mas é algo que você vai tirar da sua rotina.
né? Enfim, eu não tô aqui pra passar dicas, porque esse vídeo era contando realmente a minha trajetória, mas eu quero falar pra vocês, já entrando no ponto 2. Porque se eu engordei 25 quilos, eu automaticamente quero emagrecer esses quilos, né? Amiga, desde já eu te convido aqui a se inscrever no canal, tá bom? Deixar o seu comentário, a sua curtida, tá? Envia o meu canal pra alguém ou algum vídeo que você gostou muito pra alguém que você sabe que vai se identificar. Aqui eu também tenho um vídeo maravilhoso que eu falei sobre 2 coisas que nos impedem de ter a vida do sonho. E isso também inclui talvez você emagrecer. Nesse vídeo eu falei 2 tópicos mentais mesmo da gente que nos impedem de progredir, de avançar pra ter a vida dos sonhos. E isso se encaixa também no emagrecimento. Então eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? Desse vídeo. Depois, quando acabar esse, você terminar de curtir esse, se inscrever no canal, você pula e assiste o próximo vídeo, que tem muitas dicas assim, ó, muito boas pra vocês sobre isso, que vai ajudar até no processo de emagrecimento. Agora vamos para o ponto 2 e último, que é: se eu ganhei 25 quilos, eu quero perdê-los novamente ou até mais. Como eu tenho feito isso? Gente, o básico funciona, dá certo, é comprovado. Déficit calórico, certo? Faço déficit calórico. Exercício físico, né? Atividade física, mas propriamente exercício físico, tá? Porque atividade e exercício físico são coisas diferentes. Faço exercícios físicos e também me permito ter bons momentos. Eu vou colocar isso pra vocês. Por quê? Porque às vezes as pessoas, elas ficam fechadas muito numa bolha só da dieta. E eu não tô falando aqui pra vocês pegar e sair comendo tudo que vem pela frente e deixar a dieta de lado. Não, mas eu aproveito bons momentos e volto à rotina. Por exemplo, terça-feira agora eu fui pro mêsversário do meu irmãozinho, do Noah. E aí lá teve bolo, refrigerante, Coca Zero e tudo mais. E eu falei pro meu esposo, vou levar minha jantinha. Levei a minha jantinha numa marmita, comi a minha janta. Quando acabou, eu comi um pedaço de bolo e 4 docinhos, eu acho, e um copo de Coca Zero, 2 copos de Coca Zero, beleza. Eu não deixei de viver um momento importante. Se eu não quisesse ter comido, mesmo assim eu poderia ter ido levado a minha própria janta e só ter comido ela. Assim como eu fiz, comi a minha janta, né? Levei a minha janta e comi. Se você for uma pessoa que tá mesmo assim bem focada, você também não precisaria deixar de viver o momento. Você só poderia ir levar sua janta, não comer o bolinho, nem o refri, nem o docinho. E ok, tá tudo bem, mas você não deixou de aproveitar o momento. No meu caso, eu levei, porém ainda comi o bolinho docinho, porque eu amo um bolo. Quem já assistiu vídeos meus aqui sabe que o meu ponto fraco é o bolo confeitado. Gente, eu amo bolo confeitado. Ai, meu Deus, se eu pudesse comer todo dia, mano. Enfim. E aí eu fiz isso. E no outro dia, gente, eu tive outro momento de evento. E sabe o que foi que eu fiz? Não consumi coca, não consumi massa, né? Comi mesmo só uma sopinha, um cuscuz nesse evento que eu fui. E tá tudo bem. E é por isso que eu digo que é importante esses momentos. Por quê? Porque você vai deixar de viver um momento legal, um momento familiar. Eu digo que comida de vó de manhã, eu não devia nem contar caloria, gente, porque é algo maravilhoso. Então você não se prive de viver esses momentos, mas tenha autocontrole. Ok? Autocontrole. Se hoje tem uma regrinha muito legal, que é: se hoje eu errei, amanhã não. Se ontem eu bebi Coca Zero, que mesmo sendo zero, eu não concordo, tá? Mas eu bebo ela porque não tem 0 calorias. Mas mesmo não concordando, tanto assim, no outro dia eu não bebo refrigerante. Se eu comi um docinho diferente hoje, amanhã eu não irei comer. E assim a gente vai conseguindo retornar à nossa rotina, sabe? Vamos lá, déficit calórico. Eu, como eu falei pra vocês, fiz consulta com a Nutri, né? E aí a gente estabeleceu uma dieta. Me pergunte quantas calorias eu como por dia, eu não lembro. Não lembro, eu também nem perguntei pra ela, só que ela tinha me dito, tá? E aí eu como uma certa quantidade de calorias por dia, consumo, me exercito. Há algum tempo atrás a minha meta era se exercitar 2 vezes ao dia, estava conseguindo, porém atualmente a rotina tem me pegado muito, principalmente o meu outro trabalho, né? Não só o do YouTube. E aí não tenho conseguido me exercitar 2 vezes por dia. Hoje, como por exemplo, foi um dia atípico na minha vida, não me exercitei nenhuma vez e nem vou, né? Talvez uma caminhada, não sei, vou tentar. Então, sabe, eu tô fazendo isso. Déficit calórico ajuda muito, porque só em você fazer ele comer menos que o seu corpo, né, precisa, você já perde algo. E aí com o exercício físico vai potencializar, né? E a outra coisa que eu faço, que eu já disse aqui, que se encaixa, é o
o exercício físico. Meu exercício físico que eu faço é crossfit e corrida. Ó, vamos conversar uma coisa. Se você é uma pessoa que tá querendo emagrecer e você não gosta da academia, você não consegue passar um mês na academia, você se inscreve, vai e na outra semana nem tá indo mais, o teu lugar não é na academia, cara, é no crossfit. É no crossfit. Por que eu digo isso? Porque eu também era assim na academia. Eu odiava a academia. E aí eu falei, vou experimentar um crossfit da vida. Eu amei, amo. É um dos melhores treinos que eu faço, é o crossfit. Porque lá, gente, você tem grupo, você tem pessoas, tem alguém lhe orientando. E todo dia é algo diferente. Por mais que com o tempo você vai aprendendo as técnicas, que crossfit tem muitas técnicas, você vai aprendendo os exercícios, mas você não sabe o que vem no dia da manhã. E isso pra gente que tenta emagrecer e tem essa dificuldade da academia, porque você sabe já o que você vai fazer, isso é maravilhoso. Essa imprevisibilidade é maravilhosa, sabe? Então isso é algo que tem me ajudado muito. Achar um exercício físico que eu goste. E eu te aconselho a fazer isso. Não gostou da academia, da musculação? Pula pra outro, vai pro crossfit, faz um Muay Thai, corre, um vôlei, basquete eu não sei, mas mexa o seu corpo. Ah, Laís, eu não gosto de nenhum. Caminhe 30 minutos no mínimo, todos os dias, porque você vai estar mexendo no seu corpo. Se você quer potencializar o seu emagrecimento assim como eu quero, eu tento exercitar 2 vezes por dia. Tem dia que eu consigo e tem dia que não, e tá tudo bem, certo? Então eu te aconselho a fazer isso, movimente o seu corpo, tá? Tem algumas outras coisinhas, que é beber água, né, e tudo mais. Essas dicas são dicas mais, assim, específicas, né, que eu não vou estar passando aqui porque esse era um vídeo pra falar pra vocês como eu engordei. Mas, amigas, esse foi o vídeo de hoje, esse foi o bate-papo de hoje, um sincerão comigo aqui, pra vocês saberem, né, como aconteceu todo esse processo que eu engordei. Agora nós estamos no processo de emagrecimento. Se você quer me acompanhar, se inscreve aqui no canal, entra aqui no meu YouTube que tu vai achar vários vídeos relacionados a isso, inclusive uma jornada de alimentação saudável, né, que é emagrecimento real sem Mounjaro. Também tem um vídeo de planejamentos aqui, enfim, variedade, tá bom? Então se inscreve aqui no canal, vamos me ajudar a bater a meta aqui de 500 seguidores. Vamos comigo, me ajuda, amiga, por favor. Envia pra amiga, tu também tá querendo emagrecer, sabe? E se ela também engordou, envia esse vídeo pra ela saber que ela não está sozinha, que ela sabe que acontece com a maioria de nós mulheres, geral vai acontecer isso. E é isso, amigas. Fico muito feliz por todas vocês. Comentem aqui também, tá? Deixa aqui a sua experiência, se você já conseguiu emagrecer. Deixa o que você tem feito. Dá dica pra outras amigas que vão olhar os comentários, tá? Isso é muito legal. Eu amo receber comentários de dicas, de vivências, experiências. Isso é muito valioso pra mim. É isso, amigas. Aqui nós temos vídeos no canal todas as terças-feiras e domingo, meio-dia, tá? Fica atenta, ativa o sininho de notificação pra você receber a chegada do meu vídeo. E até os nossos próximos vídeos. Beijinho, tchau, tchau.